Foi intensificada a busca de mais um jogador no time do São Paulo, uma posição que hoje segue sendo carente no tricolor paulista e tem mais um jogador lançado no São Paulo que já ficou até relacionado. O tricolor paulista ele consegue a classificação heróica, vamos dizer assim, depois de Júlio Casares trabalhar no São Paulo, acaba sendo uma classificação heróica ali para as finais do Paulistão, né? E nós tivemos com isso um outro jogador que ele teve o seu contrato assinado agora. O técnico Hernan Crespo não poupou ali palavras para falar sobre o meia Cauli, que é o meia do São Paulo Futebol Clube. Eu quero falar sobre ele e quero começar o vídeo também mostrando aqui agora um pouquinho de o que está acontecendo com o Caleri e principalmente o Lucas Ramon. Vamos falar sobre tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube. Separei todas as últimas notícias do São Paulo para falarmos aqui agora. Então vamos juntos, chega nesse likeão aí para dar aquela moralzaça no vídeo, no likeão, e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá. O São Paulo consegue uma vitória contra a Ponte Preta, que ela se desenhou uma vitória facílima, bacanérrima, um time da Ponte Preta horroroso. O São Paulo não foi lá e liquidou a partida, e a Ponte Preta faz um gol e cresce. Então, ali nós cometemos ontem um erro que não pode cometer mais na temporada. O atacante Luciano, ele teve ali a bola do jogo para definir a partida, e ele não perdeu o gol, né? Quando ele vai dar aquela cavadinha no goleiro da Ponte. Ele não perde o gol, ele faz gracinha, excesso de preciosismo, uma atitude repugnante de um atacante que ele convive com algumas críticas que sempre são passadas como injustas, como criticar o Luciano, o cara que entrega os gols. Então o Luciano só não pode criticar. O Luciano ele não será criticado por ninguém, nem por imprensa que gosta muito dele, alguns jornalistas que são do meio do futebol. E até tem canais do São Paulo, os caras amam o Luciano. Então não vão criticar o Luciano. As duas organizadas do São Paulo, Independente e Dragões, não irão criticar o Luciano. É postura dos caras, não criticar os jogadores. Então não vão criticar. O técnico Hernan Crespo é fã do Luciano. Não é que ele gosta, ele é fã. O anárquico, o Luciano. Então ele não vai criticar também. O Caleri, o Lucas Moura, não tem esse perfil. Ninguém vai cobrar o cara. Então o Luciano, ele brinca com a sorte, ele brinca com o São Paulo, ele brinca com a cara do São Paulino, ele brinca com seus companheiros depois de ter um contrato renovado, que pra mim foi correto, tinha que renovar mesmo. Agora, assim que renova, ele começa com gracinha. Então isso pra mim é inaceitável, sabe? Não adianta ele fingir depois que ele saiu bravo do jogo, isso pra mim não importa em nada. O que me importa é que o cara, durante o jogo, tinha a bola do jogo, ele não fez o gol, a Ponte Preta faz um e poderia ter complicado o campeonato do São Paulo com uma atitude infantiloide e patética. Então assim, meu total repúdio à atitude de fazer gracinha no São Paulo. Não tá sentindo a temperatura do São Paulo? Não tá vendo que é um ano crucial para a retomada do São Paulo? Que o São Paulo precisa de mais dos mínimos detalhes para resultado, para voltar a ter confiança? Como foi um mínimo detalhe contra o Flamengo. São Paulo tava ali no velório, aí ele ganha do Flamengo, o São Paulo ressurge, aí agora vai começar a brincadeirinha, já acho que não, né? O Lucas Ramon, por outro lado, que lateral, hein? Ô, meu lateral, você chegou, seja muito bem-vindo de novo. O Lucas Ramon, ele chega no São Paulo igual o Danielzinho, é um cara que parece que sempre esteve lá. É um cara que parece que vem da Europa, já identificado com o São Paulo, começa a jogar melhor do que os outros. Que lindo de ver o Lucas Ramon. E ontem ele foi condecorado com um gol, ele premiado com um gol. O prêmio vai para a torcida, né, que gostou demais do gol. Importantíssimo. O prêmio é para o São Paulo, mas o jogador merece também ser lembrado quando faz um gol em uma partida assim clamorosa do Lucas Ramon. E o Caleri, ele segue sendo assim o artilheiraço, hein? Que faz, hein, Jonathan Caleri, bonitão. Tá lindo de ver o Caleri, porque o cara tá fazendo gol todo o jogo. Ontem ele dá uma trupicada ali na bola, perde a passada, na hora que ele recupera, ele faz um gol meio que na sorte. Artilheiro, centroavante, é pra isso mesmo. E o Caleri nem é bom com os pés, né? Tem que cruzar mais bola pro Caleri, que ele faz até mais gols. Tá lindo de ver. O Lucas Moura, nenhum destaque, não jogou bem. Mas o São Paulo consegue um resultado importantíssimo e agora, com certeza, vamos crescer ainda mais o futebol para cima do Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário do São Paulo, que não é fácil não, hein? O Red Bull tá até, inclusive, melhor esse ano do que no passado. Vamos ver o que vai acontecer, mas nesse momento que o São Paulo ele vai falando de uma retomada, o Cauli, meia do São Paulo, ele segue tendo ali uma reclamação, uma crítica negativa do Rogério Ceni em relação a perder o jogador. E isso aqui
que pra mim é importantíssimo. Se o Ceni e o torcedor do Bahia tá incomodado que o Cauli saiu, é porque o cara é bom. Se o torcedor lá tivesse, não, ainda bem que foi embora. Se o Rogério Ceni, não, o Cauli não ia ter espaço aqui, ainda bem que foi embora. Se fosse esse discurso, seria realmente muito mais preocupante. Por outro lado, o discurso é: Cauli foi o melhor jogador da história do Bahia com o ano que fez em 2023. Cauli foi o cara mais importante da história do Bahia em 2023. Cauli era o cara que o Rogério Ceni queria como camisa 8. O Rogério Ceni agora tem o Caio Alexandre, tem também o Everton Ribeiro, mas nenhum é tão clássico 8 como é o Cauli. O Rogério Ceni fala: o Cauli deveria estar aqui. Essas falas, elas levam o São Paulino a acreditar que chegou um baita jogador, chegou realmente um baita reforço. Quando nós vemos o técnico Hernan Crespo falar do Cauli com muito mais moderação, que o Crespo é um cara mais ponderado do que o Rogério, mais calmo, ele fala também, fala assim: opa, chegou o meia que nós precisávamos. É claro que quando vai tentar entender o São Paulo e o desenho tático do tricolor, se nós dissermos o São Paulo vai ter 80 jogos no ano, vai ter que ter 2 elencos. Poxa, ninguém vai se surpreender, tá normal, tem que ter mesmo 2 elencos, então o Cauli vai rodar com o Lucas Moura, vai rodar com o Luciano, tudo beleza. Agora, se nós pensarmos num São Paulo titular, o Cauli cabe entre os titulares? Eu afirmo categoricamente que eu não sei nem quem é o Cauli. Se fosse o Tony Kroos, não caberia no lugar do Danielzinho e do Marcos Antônio. Simples assim. Ah, mas é o Tony Kroos. Não me interessa. O que Danielzinho e o Marcos Antônio estão fazendo pelo São Paulo tem que ser reconhecido. Futebol não é só número, futebol não é só torcida, futebol tem que ter um pouco de caráter também. E o que Marcos Antônio e Danielzinho fizeram na podre, na berlinda onde nós estávamos, no pior momento talvez da história do São Paulo, aquela queda do Júlio Casares, aquele começo de janeiro, aquilo foi um catastrófico. E naquele momento o Danielzinho e o Marcos Antônio, eles fizeram o que tinha que fazer. Então para mim sempre serão lembrados e hoje pode chegar Tony Kroos. Não cabe, vai ser banco. E chegou o Cauli, não cabe, tem que ser banco. Agora, quando o Crespo fala, o Rogério fala, ele é o camisa 8. O Crespo fala, chegou o meia que precisávamos. Será que o Lucas Moura sai desse time para entrar no Cauli? Será que o Luciano sai, o Lucas Moura avança pro lugar do Luciano e entra o Cauli? É complicado, porque o Lucas Moura é o melhor jogador do São Paulo. Não tá melhor. Hoje é Marcos Antônio, é Danielzinho, com certeza. Agora, o Lucas Moura, se você pegar a carreira e o que tem a oferecer, maior salário, identificação com o time, títulos conquistados antigamente e recentemente, o Lucas Moura é o cara mais importante do São Paulo. Pra mim, é meio que indiscutível isso aí. Quem discute isso aí pra mim tá meio errado. Mas tudo bem, é opinião. O Lucas Moura sendo o mais importante, como é que você pega então e tira o Lucas Moura do time? O São Paulo pra mim tem que melhorar o Lucas Moura, dar a condição pro Lucas Moura. E é isso. O resto é: o Crespo é fã do Caleri, o Crespo é fã do Luciano. Não tem espaço no lugar do Danielzinho e Marcos Antônio. Então o Cauli, ele até pode tirar a vaga de alguém, mas hoje, pelo que o Crespo dá sinais, seria tirar o Lucas Moura. Eu acho que quem tinha que sair era o Luciano, sinceramente. Põe o Lucas Moura no ataque no lugar do Luciano, tira o Luciano e coloca o Cauli no meio. Agora, se o Cauli merecer, o Luciano, tô pé da vida com ele, vocês não têm nem ideia do quanto, mas acho que hoje o Luciano não pode sair do time. Olha que coisa engraçada. Pra mim o cara hoje tem que jogar, mas ele tem que ter comando. O papo de Luciano é anárquico, tem que acabar. Luciano é um funcionário. Luciano tem que honrar essa camisa, custe o que custar. Sem palhaçada, sem arrogância, prepotência, preciosismo, sem nada. Simplesmente jogar bola. Aí ele sabe. Então o Cauli, maravilhoso que chegou, mas por enquanto acho que chegou para ser banco e é justo. Não pode mexer no time que tá ganhando não, mas Cauli, top demais, seja muito bem-vindo. O São Paulo tá acertado, acertou tudo para renovar com o colosso Marcos Antônio. O cara, eu chamo de colosso sem exagero, o cara é um colosso. A todo momento o Marcos Antônio surpreende com qualidade e entrega. Ter o Marcos Antônio em campo é você ter um cara que toda hora tá pedindo a bola para criar a jogada. É o Riquelme do Boca Juniors, lembra? Palermo pegava a bola, toca no Riquelme. Outro pegava a bola, toca no Riquelme. Se não tocasse, Carlos Bianchi, toca no Riquelme. Era papo reto. Põe a bola no pé do Riquelme. E o São Paulo, mesmo sem esse papo reto, é bola no pé do Marcos Antônio e tá certo. O cara é monstruoso, tá jogando uma enormidade. Joga o fino do futebol. E o São Paulo vendo Flamengo, tá, os times aí querendo o Marcos Antônio. E o Flamengo é peixe pequeno, tá?
Flamengo é peixe pequeniníssimo nessa situação de Marcos Antônio. Vai vir a Europa. Eu tô cravando aqui. A Europa vem buscar no meio do ano. Se vai levar eu não sei, mas vem buscar. E o Marcos Antônio, o São Paulo não espera. Ele vai lá e chama o cara para renovar. Fala, vem pra cá. Eu quero te dar aumento salarial, renovação contratual, aumento significativo da multa pro cara ir embora. Então o São Paulo coloca uma multa enorme, tá tudo acertado, vai assinar esse contratinho de renovação agora nessa semana e o São Paulo tira um 10, hein? Nesse caso o Marcos Antônio fez perfeito, tudo perfeito, maravilhoso, como manda o figurino, tá realmente lindo de ver. E o São Paulo não tá torrando dinheiro. O Marcos Antônio é muito barato, 25 milhões por um cara do nível dele, é de graça, não tem papo. Agora, o Danielzinho é tão bom quanto, quase tão bom quanto, se não for tão bom quanto, e esse realmente é de graça. Lucas Ramon, realmente de graça. Que janela gratificante do São Paulo. Foi modesta, foi curta, contratou pouquíssimo, mas que coisa gratificante o São Paulo tem feito enquanto janela. Contratou por 15 milhões um cara igual o Cauli, 3 milhões agora pelo empréstimo e pode pagar mais 12 depois se for comprar. Dá total de 15 milhões pelo Cauli, também de graça. Tá o Crespo maravilhado aqui, o Rogério Ceni pé da vida lá e o Cauli é nosso. O São Paulo foi perfeito na janela, tem sido perfeito. Eu, sinceramente, estou adorando do jeito que o São Paulo tá contratando. É papo reto mesmo. Agora o São Paulo tá buscando um camisa 5, né? E isso tá dando problema. O Pablo Maia, e aqui eu falo com carinho, com amor ao Pablo Maia. É com carinho e amor mesmo, porque eu sou fã do Pablo Maia. O Pablo Maia hoje ele tem que ser banco e olhe lá. O Pablo Maia hoje talvez não caiba no banco de reserva. Tô falando com muito amor, sei que tem a ver com a lesão dele. Ele não é essa tartaruga que tá acontecendo aí. Ele tá com o movimento debilitado, ele tá com a visão precária, ele não tá enxergando o jogo. Pablo Maia hoje é quase que um a menos. Ele não aguenta correr na marcação, ele faz falta besta e quando chega no ataque é melhor que ele não tivesse ido. Então Pablo Maia hoje é um a menos. E eu tô falando com muita dor no coração. Não é pra mandar o Pablo Maia embora, é pra recuperar o Pablo Maia. Enquanto não recupera, nós estamos com os torneios andando. Mal tivemos férias, tá tudo pegando fogo no São Paulo. Então tem que ter um camisa 5 diferenciado ali sim. Temos o Bobadilha que ontem fez muita falta. Ele nem é camisa 5 e ontem fez muita falta. O Alisson, já o São Paulo já mandou procurar clube, não dá nem pra contar mais com ele, ainda bem. Agora o São Paulo tem lá Hugo Leonardo e Negrutti. Talvez o Hugo Leonardo seja mais camisa 5, o Negrutti seja um cara de mais saída pro jogo. O Crespo vai ter opções como o Hugo Leonardo, como o Negrutti também. Tem o Luan, que também tá ali. Muitos dizem que o Luan não tem condição de jogo mais, mas o Luan está lá. E aí tem o Matheus Ferreira também, que tem dado o que falar. Chama atenção pelo porte físico, chama atenção pela atitude em campo de protagonista. Apesar de ser volante, o Crespo tem que se virar nos 30 e rápido, porque esse camisa 5 tá fazendo falta. O Crespo pediu reforço de fora, a diretoria mandou se virar internamente, de maneira para mim assertiva, porque tem muito volante. Se todos mostrarem que não são capazes, aí sim o São Paulo tem que ir pro mercado. Mas por enquanto tem uma meia dúzia de opção aí que o São Paulo tem que se ligar e se virar nisso. Ontem, o São Paulo teve o anúncio, antes de ontem, da renovação também contratual do Sabino. E foi perfeito, hein? Assim como a janela tem sido boa, por um lado, de contratação, Lucas Ramon, Danielzinho, veio Dória, tá vindo um monte de cara aí, o São Paulo também tem acertado com as renovações. Luciano, de novo, topei da vida, foi correto renovar. Sabino, perfeito, renovou mesmo, coisa maravilhosa, fez de boa, maravilha. Então o Sabino agora é jogador do São Paulo mais do que nunca. Tem a polêmica envolvendo o Arboleda que vai ter que ter assim, um esclarecimento mais contundente na semana que vem. Falar que o Arboleda simplesmente tem o aval da diretoria para ir embora, não estar participando dos jogos por um problema pessoal, sei lá, né? Tem que ter. Eu gosto muito do Arboleda e acho que isso poderia ser o suficiente. Mas a verdade é que, poxa, se o Arboleda pode, por que o Caleri não pode agora também resolver um problema na Argentina? Por que o Marcos Antônio não pode resolver um problema na Itália? O Danielzinho resolveu um problema no Rio de Janeiro. Pensou se começa a virar moda? Todo mundo querer resolver um problema pessoal, o São Paulo passa a ficar sem jogadores. Então é muito complicado você abrir esse precedente. Com o Luciano, ele tinha que ter ontem um puxão de orelha público para mostrar pro resto do elenco que não é para dar cavadinha em um momento difícil do time. E o Arboleda vai ter que explicar direitinho essa história da ausência. Enquanto isso, Alan Franco dando a volta por cima, muito bem,
Ferrarese e Tolói e Dória como opção e o Sabino mitando. Todo jogo sendo talvez o melhor em campo de São Paulo, junto com os caras da frente ali. Tá lindo demais de ver. Muito parabéns. O São Paulo, inclusive, ele acaba de colocar para jogar ali relacionar o TT. Atacante TT. Quem é o TT? Se me pergunta aí. Me pergunta, quem é o TT? TT na equipe de base, nesse ano aqui, você deve lembrar dele por um gol olímpico. O cara fez um gol, é um atacante da equipe de base do São Paulo que fez um gol olímpico. Esse assunto da equipe de base é muito maravilhoso por um lado e preocupante por outro. Por que ele é preocupante? Pro Crespo, tem muitos caras da base, é difícil falar, poxa, o TT surgiu, maravilhoso. O Paulinho, centroavante, surgiu, maravilhoso. E aí, esquece o Luca? Esquece Rian Francisco? Você percebe que tem aí um problema de espaço, minutos no time, então claro que é maravilhoso ter a quantidade maior, só que o São Paulo deve mesmo começar a vender esses caras. Vendeu o Luca, TT é a opção automática, a Luca. Ferreirinha também escanteada. Vamos falar sobre a base? O TT foi relacionado pela primeira vez para jogar pelo São Paulo. Então dá sinais já que os atacantes da base do São Paulo e serão os reservas do time do São Paulo, serão eles que vão compor o elenco. O São Paulo tá com poucos caras titulares ali que vieram da equipe de base, né? Talvez hoje nenhum. Talvez com o Pablo Maia fora do Bobadilha, talvez só o Lucas Moura é titular do São Paulo hoje, só um da base. E aí você tem os caras da base compondo o elenco. Então você monta um time carregado de elenco sem ter um custo muito alto porque estão vindo da base. Então perfeito também subir o TT, perfeito subir o Paulinho, os caras que vêm para jogar. TT vai ser relacionado muito em breve e o Luca deve ter aquela safra de novo de vendas de jogadores, aquela leva. Vendeu o Luca, vendeu aí o Negruti, vendeu o Hugo, vendeu o Paulinho, vendeu o Rian, vai vendendo aos montes, porque assim o São Paulo coloca uma grana alta em caixa de jogadores que mal estão tendo espaço para jogar com o Crespo, porque o São Paulo monta um time muito qualificado para jogar ali entre os principais. Fica top, o modus operandi é um case de sucesso, dá para você montar realmente um timaço, colocando os caras da base e não só isso, você montar um time que quita suas dívidas, vendendo a equipe de base em momento oportuno. É ou não é? A maré virou pro nosso lado, fala a verdade. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!